é o que a gente chama do aprendizado interdisciplinar e que, na verdade, o aprendizado ele é sempre interdisciplinar. Ele nunca envolve só uma área de conhecimento, tá? Isso em qualquer coisa da nossa vida. Aprender sobre qualquer coisa, a gente sempre precisa de conexões. Por quê? A base do nosso aprendizado é criar uma narrativa sobre ele. Mesmo que alguém não nos ensine sobre fazer isso, quando você memorizou a tabuada, provavelmente você criou algum jeito de memorizar a tabuada. Você precisou se contar alguma história para memorizar a tabuada. Você descobriu que você precisava repetir 3 vezes, primeiro a tabuada de 3, você foi criando. Isso é construir narrativa, porque todo aprendizado precisa de uma construção de narrativa. O que a gente faz na Escola Hub? A gente tem uma paixão por construir essas narrativas as mais potentes possíveis, porque se a gente faz essa narrativa ter emoção, ter conectividade, o aprendizado acontece. Então, acontece de forma interdisciplinar. É claro que a criança da educação infantil, ela vê de forma muito mais interdisciplinar, porque ela ainda está nessa maturidade que ela ainda não consegue entender totalmente a diferença entre o eu e o nós, então ela ainda tem essa. E quando a gente vai para o fundamental, e onde a gente está falando que a criança já consegue um nível de neurocepção, o que é uma neurocepção? Eu consigo entender que eu estou aqui nesse mundo, saio de um grande mundo para eu consigo me concentrar. E aí, nesse momento que eu consigo me concentrar, eu começo a apresentar para ela que tem blocos. Existe a geografia, existe a matemática, existe o português. Mas está tudo conectado. O que eu vou fazer? Ensinar a ela a ver essas conexões. Por que que uma das promessas desse método contemporâneo de ensino é entregar crianças mais críticas? Porque a gente ensina a pensar. A gente ensina a pensar. Quando a gente mostra o processo para a criança, a gente está ensinando a pensar. O Brasil tem um grande problema. Eu não sei se vocês viram também uma pesquisa sobre os leitores brasileiros, onde a gente é um dos países com um ranking mais baixo de leitura e os níveis de alfabetização. A gente tem um grande problema em que a gente não ensina as nossas crianças a interpretar para pensar. Então, muitas vezes a gente está dentro da escola e fala assim: nossa, essa criança é muito potente porque ela sabe resolver todos os problemas matemáticos, porque ela foi treinada para aquilo, de todas. Apresentando um problema com o Joãozinho que vai na padaria, apresentando o problema do cachorro que comeu 3 ossos. Agora, aonde a gente realmente consegue ver se aquela criança está pensando? Se você muda aquele problema de contexto e ela sabe resolver sozinha. E aí é a grande diferença. Porque a maioria das vezes o ensino não está preparado para fazer essa criança pensante e mudar, porque o aprendizado, por ser interdisciplinar sempre, ele tem que ser a capacidade da gente transferir o contexto. E aí, num nível, quando a gente está não uma criança na primeira infância ou não, mas quando eu tô lá na adolescência, eu começo a aprender a transferir de contexto. O que que é? Eu começo a saber que sozinho, aonde eu vou aplicar a multiplicação, aonde eu vou aplicar a raiz quadrada. Agora, a gente não ensina isso. Tanto que, não sei se vocês acompanham as grandes discussões de temas de questões do Enem. Quando o Enem revoluciona muito, ou qualquer outra prova de vestibular revoluciona muito nos tipos de questões, aonde vem? Começa o bafafá. Não, porque o Enem mudou e porque o vestibular, e aí eu começo a entrar com recurso sobre a questão, mas na verdade o que aconteceu? É só porque as questões não foram um padrão dos últimos 5 anos. E aí os vestibulares, as escolas se propõem a fazer o quê? Memorizar o padrão. Agora, se muda o contexto, aí. Júlia, você falou da Revolução Industrial, que foi uma massificação da educação, né? Agora você fala do senso crítico, mas a gente enfrenta uma outra vertente agora, que é a ansiedade. É a criança aprender a lidar com os sentimentos de negação, ter resiliência. O que que você acha da Escola da Inteligência do Augusto Cury? Olha, ela é muito, muito potente, porque a gente vai ter, né, o Goleman, que é uma referência também em educação socioemocional, e que o Augusto Cury também vai beber nessa fonte, dizendo que a inteligência emocional, ela é a primeira inteligência, assim, num nível de importância, porque é ela que vai nos dar a base para que a gente aprenda, tenha o aprendizado cognitivo, tenha o aprendizado social. E aí a gente cai numa coisa que é muito importante.
A gente não está aqui para negar que as emoções acontecem. Então, assim, a ansiedade, ela é extremamente necessária para o ser humano. A ansiedade é no momento, por exemplo, quando a gente está em perigo, ela é o que nos dá a previsibilidade. A gente, num momento do ser humano em perigo, aí eu tô falando num ser humano instintivo mesmo. A gente está de frente a um urso, né? Um urso está prestes a nos atacar. A gente é ativado pela ansiedade para que a gente tenha previsibilidade. Vai ser melhor eu correr, vai ser melhor eu. E eu começo a pensar nas possibilidades, e eu começo a precisar, porque eu preciso me colocar em movimento. Então, a gente, assim como a raiva também é uma emoção extremamente necessária. A inteligência emocional, e que o Augusto Cury vai falar, é todas as emoções, elas são válidas e elas são existentes. E a gente não pode negar que elas existem. A gente não pode ir para um extremo como a gente está indo, com uma educação, né, de negligência, que é que essas emoções não existem. Essas emoções existem. O que que a gente está perdendo a linha? Em fazer com que a ansiedade vire um transtorno e não só uma emoção. E quando eu passo para o transtorno de ansiedade, significa que eu não estou tendo capacidade de autorregulação. E todo ser humano precisa construir uma jornada do seu desenvolvimento onde ele seja capaz de se autorregular. Mas na infância a gente não tem essa capacidade sozinho. Por isso que eu preciso de um adulto corregulador. E esse adulto só me consegue me corregular se ele soubesse autorregular. E a gente não é formado para isso. A gente não é formado para isso. E aí a gente não consegue chegar num resultado efetivo para a sociedade. E é uma coisa que a gente tem que lembrar, uma frase muito importante quando a gente traz para a educação é que tudo que eu faço com uma criança volta integralmente para a sociedade.